Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: como nasceram as guerrilhas colombianas. Bom, a gente aqui no Brasil, toda vez que ouve falar da Colômbia, que lê noticiários sobre esse país vizinho, o que dispara como informação é sempre a guerra, a violência, a guerrilha. São fenômenos muito importantes na história da Colômbia a partir do século XX. E se estende no tempo. O tema do acordo de paz recente entre as Farc e o então governo de Juan Manuel Santos foram temas que tiveram muito destaque, que tiveram muita relevância e cujos problemas continuam em curso. É um acordo de paz que o governo de Ivan Duque não respeita, que os paramilitares não respeitam, que os grupos clandestinos vinculados à oligarquia colombiana não respeitam. Mais de 300 lideranças sociais foram assassinadas nos últimos 3 anos, mais de 150 ex-combatentes, e, portanto, esse tema da violência continua remoendo a Colômbia. E até mesmo um pequeno setor das Farc resolveram romper com o acordo de paz e retornar à luta armada, mostrando como é instável o cenário daquele país, no qual a violência política é uma marca registrada. Para que nós possamos compreender esse processo da Colômbia e para que nós possamos puxar o fio da história de como é que se formaram as guerrilhas colombianas, é necessário ir lá para o meio do século XX e entendermos um pouco melhor a história desse país tão vibrante, tão importante na América do Sul e tão pouco conhecido por nós brasileiros. A gente conhece a Colômbia do futebol, de alguns músicos tipo Shakira, a gente conhece Gabriel Garcia Marques, mas a gente conhece pouco da história colombiana. É importante conhecer, é um país muito expressivo no continente. A Colômbia era um país, desde a sua origem, marcado por um fortíssimo controle oligárquico. Dizem muitos historiadores que a Colômbia era um país dominado por umas 50 famílias. Desde que, no século XIX, a direção santanderiana rompe com Bolívar e se articula com os oligarcas, dando origem à Colômbia. Venezuela e Colômbia eram um único país, a Grande Colômbia. Há uma ruptura que dá origem à Colômbia e a Colômbia fica controlada por famílias de oligarcas, a oligarquia criolla, ou seja, a oligarquia local, que teve como um dos seus principais dirigentes o Santander, que é um general que traiu o Bolívar. E a partir dali, então, a Colômbia teve praticamente em toda a sua história dominada por esse punhado de oligarquias. Esse cerco oligárquico esteve para ser rompido em 1948. Como é que ele esteve para ser rompido? A Colômbia tinha fundamentalmente 2 grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador era o partido mais classicamente vinculado às oligarquias. O Partido Liberal, ele tinha 2 alas, uma ala também oligárquica, mas um pouco mais moderada do que os conservadores, e uma outra ala progressista, cujo principal líder era um cidadão chamado Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era um advogado vinculado muito às lutas dos trabalhadores, vinculado às lutas populares, era um homem cujo perfil era de um nacionalista, de um homem progressista, de um homem de esquerda. Ele chega a criar, nos anos 30, a União Nacional da Esquerda Revolucionária da Colômbia, que depois ingressaria no Partido Liberal.
e o Gaetan comandaria uma ala progressista do Partido Liberal. E essa ala progressista conseguiria ter o controle do Partido Liberal. E o próprio Gaetan foi apresentado como candidato a presidente da República nas eleições de 1948. Era tão forte a candidatura de Gaetan, era tão popular esse líder político, que a oligarquia não viu outro jeito para impedir sua ascensão, sua eleição à presidência da República, que não fosse o magnicídio, ou seja, a execução, o assassinato desse candidato a presidente da República, que caminhava a passos acelerados para ser o novo chefe de Estado e governo da Colômbia, provavelmente abrindo um caminho muito mais progressista, nacionalista e popular. Gaetan é assassinado no dia 9 de abril de 1948. Por uma curiosidade histórica, na tarde do assassinato dele, ele ia receber dois personagens que seriam célebres depois. Um desses personagens viria a ser presidente da Venezuela, Rómulo Bittencourt. O outro personagem que ele iria receber, eu vou repetir, na data do seu assassinato, 9 de abril de 1948, era um jovem líder estudantil cubano chamado Fidel Castro Ruz. Fidel estava em Bogotá quando Gaetan é assassinado. Os arquivos históricos mostraram que a morte de Gaetan foi uma operação apoiada e tramada com a participação da CIA, da Central de Inteligência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham nenhum interesse na eleição de Gaetan e participaram da conspiração que levaria ao seu assassinato, na famosa Operação Pantomima, denunciada alguns anos atrás, já com muita documentação disponível. O assassinato de Gaetan gerou uma enorme rebelião popular na Colômbia. Deu origem, primeiro, a uma rebelião na capital, ao chamado Bogotaço. O Bogotaço foi uma insurreição urbana. As massas populares saíram quebrando tudo, saíram atacando a polícia, tomando os prédios públicos, numa rebelião espontânea, mas que foi apoiada tanto pelo Partido Liberal, o partido de Gaetan, quanto pelos comunistas, que naquele momento eram uma força emergente, um pouco também por conta do prestígio da União Soviética depois da vitória sobre o nazismo na Europa. O Partido Liberal, controlado pelos gaetanistas, vai ao choque frontal contra o Partido Conservador. Começa na Colômbia uma guerra civil não declarada entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Embora fosse um partido de origem nas classes dominantes, o Partido Liberal vai às armas contra os conservadores. Abrindo na Colômbia, depois desse acontecimento, desse episódio chamado Bogotaço, abrindo na Colômbia uma longa etapa de confrontação armada entre conservadores e liberais, chamada de a violência. É um período histórico que vai de 1948, 49, até 1958, quando os dois partidos iriam fazer um pacto de convivência e de restauração da hegemonia oligárquica no Estado colombiano. Vocês veem que são 9 anos de vigência desse conflito entre conservadores e liberais, embora o conflito mais agudo tenha ocorrido exatamente entre 48, 49 e 1953, quando assume o general Rojas Pinillo, e ele, de alguma maneira, já vai construindo as condições da pacificação entre os dois partidos. Essa guerra civil não declarada contrapunha classes sociais e projetos muito distintos. O gaetanismo representava um importante bloco popular. O principal aliado dos gaetanistas na luta armada eram os comunistas. Os guerrilheiros comunistas se juntaram aos guerrilheiros liberais nos combates contra o Partido Conservador. O Partido Conservador controlava o Estado, reprimia os liberais pela força do Estado e também com grupos paramilitares. Foi quando nascem os grupos paramilitares na Colômbia, que hoje tem uma importância muito expressiva, né? Como vocês todos sabem. É quando esses grupos paramilitares começam a agir
exatamente nesse período do enfrentamento do Partido Conservador contra o Partido Liberal. Havia, portanto, essa aliança entre os liberais e os comunistas como eixo principal desse bloco popular, que era formado fundamentalmente por camponeses, mas também setores médios progressistas. O principal problema da Colômbia naquele momento era a questão da terra. As oligarquias tinham origem fundamentalmente rural. Era uma oligarquia que explorava o campesinato a mais não poder. E esses camponeses, junto com a classe média mais progressista, com a juventude, eram a base de apoio do gaetanismo. O campesinato participa ativamente da aliança entre guerrilheiros liberais e comunistas para enfrentar os conservadores. Essa guerra civil não declarada duraria ali até 1953, na prática até 1958, quando no Partido Liberal começa a haver uma mudança na correlação de forças. Muitos setores do Partido Liberal começam a ser cooptados. Como eu já disse, a partir do governo de Rojas Pinilla, começam a ser cooptados por um pacto parecido com aquele que ocorreria na Venezuela em 1958, por coincidência também em 1958. A Venezuela é o Pacto de Punto Fijo, que é o acordo que faria com que a Ação Democrática e o COPEI governariam o país por 31 anos, por 41 anos, né, de 58 a 99, a 98, 58, 90, por 30 anos, até o Chávez ganhar as eleições. Ali na Colômbia, em 1958, há um pacto entre conservadores e liberais, quando a correlação de forças já tinha se voltado dentro do Partido Liberal contra o gaetanismo. Os setores oligárquicos voltam a tomar conta do Partido Liberal e os conservadores e liberais constroem uma frente única, chamada de Frente Nacional, que governaria o país por muitos anos. Os liberais, portanto, saem da guerra civil não declarada, saem da luta armada, rompem com o Bloco Popular, rompem com seus aliados comunistas, rompem com o campesinato, que acreditou no gaetanismo e no Partido Liberal para libertá-los do poder da oligarquia. Os comunistas, no entanto, continuam na luta armada. Os comunistas constituíam, naquele momento, um braço guerrilheiro chamado Autodefesas Campesinas. Fundamentalmente se concentravam numa região, numa província da Colômbia chamada Tolima. Vários combatentes, vários guerrilheiros liberais não acompanhariam o seu partido e continuariam na luta armada, na luta camponesa, na organização camponesa, muitos desses guerrilheiros já em aliança com os comunistas ou até mesmo se integrando ao Partido Comunista. O caso mais célebre seria do próprio fundador das Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, Manuel Marulanda, Pedro Marín, nome de guerra, Manuel Marulanda, chefe histórico, Tiro Fijo, chefe histórico das Farc, que vem do liberalismo, se alia aos comunistas e ingressa no Partido Comunista. Apesar do acordo de paz entre conservadores e liberais, várias regiões da Colômbia continuavam controladas por grupos de guerrilheiros. Eram chamadas repúblicas independentes da Colômbia, uma delas a de Tolima, ou de Marquetalia, ali na região de Tolima. O Estado, dirigido por essa aliança entre conservadores e liberais, resolve reprimir essas repúblicas independentes camponesas, especialmente reprimir Marquetalia. E é nessa circunstância de uma brutal repressão contra o campesinato que as autodefesas camponesas, dirigidas pelo PC, mais quadros advindos do liberalismo gaetanista, como Marulanda, se unem e criam as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em 1964. Não seria o único grupo guerrilheiro a surgir, embora fosse o principal. Nesse mesmo período, entre 64 e 67, surgiria também o Exército de Libertação Nacional, ELN, e surgiria o EPL, Exército Popular de Libertação. Havia muita influência, para além das questões internas, para além desse pano de fundo da situação colombiana, havia muita influência da Revolução Cubana, ocorrida em 1959, da Revolução Chinesa, ocorrida 10 anos antes, em 1949, dia 1º de outubro de 1949. O ELN, por exemplo, é muito inspirado pela Revolução Cubana e pela luta camponesa que ocorria na Colômbia. Ele tem uma característica original. Ele era fundamentalmente liderado por padres vinculados à teologia da libertação. O clássico mais famoso dos guerrilheiros do ELN, que foi assassinado nos anos 60, foi Camilo Torres, um padre.
E durante muitos anos, o principal dirigente do ELN, até morrer de morte natural em 1998, foi Manuel Pérez, também um padre. O ELN tinha, portanto, essa característica, ele expressava um catolicismo revolucionário, a teologia da libertação na Colômbia, na Colômbia foi a teologia da libertação atingiu seu maior grau de radicalidade, seu maior grau de aproximação com as ideias socialistas. O EPL, por sua vez, a terceira guerrilha em tamanho no campo, ela era inspirada pelas ideias maoístas. Foi fundada ali em 67 também. Em 64 fundada as Farc, o ELN, em 67 o EPL. E em 1970 seria formado um outro grupo guerrilheiro muito importante, mas com outro perfil. Era um grupo guerrilheiro urbano, que foi o M19. O M19 é formado a partir das eleições de 70 na Colômbia. Há uma fraude. Pastrana, o pai do Pastrana, que foi presidente recentemente da Colômbia, ele ganha a eleição de forma fraudulenta. Os setores políticos que apoiavam o velho general Rojas Pinilla, que nesse momento já assumia posições progressistas e nacionalistas, considerando que a eleição foi uma fraude, setores da frente política que apoiava o general progressista consideram que não havia possibilidade de eleições limpas na Colômbia e vão para a luta armada e criam o M19, um grupo guerrilheiro baseado fortemente em grupos médios, com certa influência do marxismo, mas também expressando o sentimento de um setor da classe média, até mesmo um setor das elites colombianas, que viam de novo o conservadorismo, dessa vez aliado com os liberais, assumindo um controle do Estado de forma corrupta, antidemocrática. O M19 faria ações muito de grande repercussão, embora ele não tivesse muita influência territorial, ao contrário das Farc, do ELN e do EPL, o M19 fez ações espetaculares. A mais famosa delas foi, nos anos 80, a tomada do Palácio da Justiça, né? Eles tomam o Palácio da Justiça, a sede do Poder Judiciário da Colômbia, um grande enfrentamento com a repressão, até hoje há muitos desaparecidos, é uma história cabulosa de como foi a repressão, a morte de juízes da Corte Suprema. O M19 entraria em desmobilização no final dos anos 80 e início dos anos 90, chegou a ter candidato a presidente da República bastante competitivo. O EPL também se desmobilizaria nos anos 90, embora algumas franjas do EPL continuassem a luta armada, e na guerrilha continuaram o ELN e as Farc. As Farc até 2016, quando fizeram um acordo de paz. O ELN continua em combate. Continua em combate. Ainda não houve acordo de paz entre o ELN e o governo colombiano. Esse acordo de paz das Farc com o governo colombiano tem um elemento central, que é resolver a questão da terra, que é a origem desses grandes conflitos na Colômbia, a concentração da terra, a exploração dos camponeses. Isso, enquanto não se resolve, ele se mantém como o problema gerador dessa brutal violência. A direita sempre acusou, pelo menos nos últimos 30 anos, acusou a guerrilha de vínculos com o narcotráfico. Isso é uma das grandes mentiras, a maneira como é contada, revela uma das grandes mentiras da história latino-americana. Em primeiro lugar, o narcotráfico surge profundamente vinculado aos grupos paramilitares da direita. Por quê? Porque o narcotráfico vivia, em parte, da exploração dos camponeses que plantavam a coca. A guerrilha surge no campo, entre outras tarefas, ela se coloca a tarefa de defender os camponeses cocaleiros contra a exploração dos cartéis da droga, para impor aos cartéis melhores preços para os camponeses, proteção aos camponeses. Havia muita confrontação da guerrilha com o narcotráfico. E é nessa circunstância que o narcotráfico financia os paramilitares, para os paramilitares combaterem a guerrilha. Depois, a guerrilha mudou sua tática. Além de funcionar como autodefesa dos camponeses contra os cartéis, a guerrilha passou a impor aos cartéis o pagamento de um imposto revolucionário. Os cartéis tinham negócios em territórios controlados pela guerrilha, e a guerrilha, além de defender os camponeses, obrigava os cartéis a pagar um imposto sobre os seus negócios, para poder financiar a luta armada. A guerrilha não tinha envolvimento na produção e no comércio da droga. Fundamentalmente, a guerrilha vivia, em parte, do imposto que cobrava desses grupos de narcotraficantes. Essa cobrança desse imposto serviu como pretexto para que a direita tentasse apresentar a guerrilha, as Farc, o ELN, como grupos narcoterroristas, que é o discurso da ultradireita na Colômbia e um discurso que contamina os meios de comunicação. Na verdade,
as guerrilhas na Colômbia são produto da brutal violência de um país tremendamente oligárquico, no qual jamais a reforma agrária foi feita, um país no qual os camponeses são brutalizados, o Estado não existe, os serviços públicos não existem, e os camponeses lutaram ao lado dos liberais durante a violência, lutaram durante as guerrilhas de inspiração marxista a partir dos anos 60. A guerrilha era a expressão da luta camponesa, da raiva camponesa, da rebelião camponesa contra o domínio oligárquico. As guerrilhas acabaram não conquistando o objetivo pelo qual se pautavam, que era tomar o poder e fazer uma revolução popular, operária e camponesa na Colômbia. O longo processo guerrilheiro não alcançou esse objetivo. E a Colômbia vive agora um processo no qual essas forças guerrilheiras, ou par dessas forças guerrilheiras, tentam se construir, junto com o resto das forças de esquerda, como uma alternativa popular, democrática, nesse importante país sul-americano. Termino aqui minha exposição de hoje, que já se alongou. Antes de darmos por encerrado o programa, duas mensagens. A primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentário, para contribuir com o Opera Mundi através do Superchat. E não se esqueçam, importante isso, quando forem fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, marquem o sininho, marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo. Essa mensagem vale principalmente para os 49 assessores petistas que acabaram de ganhar na Mega Sena. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la agora mesmo no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Concluímos assim o programa 20 Minutos de História dessa sexta-feira. Na semana que vem nós não teremos o programa 20 Minutos, porque esse repórter aqui estará exatamente na Colômbia fazendo uma série de artigos sobre a situação do país 3 anos depois de assinados os acordos de paz, foram assinados na sua primeira versão no dia 26 de setembro de 2016. Nós só voltaremos com o programa 20 Minutos no dia 2 de outubro, na quarta-feira da outra, não dessa semana que entra, mas da outra semana. 20 Minutos Internacional, dia 2 de outubro. Então ficaremos sem 20 Minutos na semana que vem. Um grande abraço e até o dia 2 de outubro.